Foucault define o saber e o discurso com base no conceito de enunciado. Mas o que é o conceito de enunciado no seu procedimento? Na arqueologia do saber, o Foucault vai definir o enunciado demonstrando que ele não coincide com os conceitos de proposição, de ato de fala e de frase. O enunciado ele não é uma proposição na medida em que dois enunciados diferentes podem ser, do ponto de vista lógico, iguais. Por exemplo, ninguém ouviu e é verdade que ninguém ouviu. Esse é o exemplo do Foucault dentro da arqueologia do saber. Aqui ele diz que, logicamente, esses dois enunciados não são discerníveis. Pelo contrário, quando a gente vê escrito ninguém ouviu no início de um livro, o sentido que se dá é muito mais de uma constatação, enquanto que quando a gente vê é verdade que ninguém ouviu escrito num livro, há o princípio de que houve antes uma conversa prévia, de que houve uma discussão muda, ou que essa é até mesmo uma constatação feita solitariamente. O enunciado também ele não pode ser confundido com uma frase, na medida em que há enunciados que não são frases. Por exemplo, quando a gente pega um manual de digitação e nele a gente vê escrito QWERTY, que são as teclas do teclado, ali a gente vai ter um enunciado das teclas do teclado. No entanto, não constitui uma frase. O enunciado, vai dizer Foucault, também não é um ato de fala. Ato de fala é um conceito utilizado muito na filosofia analítica. Basicamente, o Foucault vai brigar com esse conceito para dizer que dentro de um ato de fala você pode ter mais de um enunciado. E o exemplo dele é uma prece. Você pode pegar uma prece e dizer que a prece tem vários atos de fala, mas dentro dos atos de fala da prece há vários enunciados ali dentro. Ele, inclusive, pensa numa contraposição a esse argumento, dizendo que seria possível identificar a cada novo enunciado um ato de fala diferente. No entanto, o Foucault retruca dizendo que se a gente começar a análise desse jeito, a gente com certeza vai chegar num ponto em que os atos de fala vão ser definidos a partir dos enunciados, e não os enunciados a partir dos atos de fala, que é o objetivo primeiro dele. Então isso não pode ser uma opção, a gente não pode tentar descobrir os atos de falas a partir dos enunciados, porque a gente precisa descobrir o que são os enunciados primeiramente. Foucault então vai perceber que o enunciado não tem uma forma fixa, ele não é imutável. Segundo o autor, o limiar do enunciado, o limite dele, é o limite do signo. Então, existe uma relação direta entre enunciado e signo. A gente pode dizer, portanto, que a língua, que, enfim, é um conjunto de vários signos, ela é um grande enunciado? Foucault vai dizer que não. A língua ela não é um grande enunciado na medida que a língua é um sistema para a construção de enunciados. Ele serve como suporte para a construção dos enunciados. E o que é, então, o enunciado? O enunciado, vai dizer Foucault, é uma função de existência. Uma função de existência que se exerce verticalmente, que atravessa as séries de signos que compõem aquilo que depois a gente vai dizer que são frases, proposições, discursos, etc, etc. E quando ele atravessa essas séries de signos, ele vai dizer se um dado enunciado faz parte de uma formação discursiva ou de outra. Ele vai dar margem de possibilidade para a existência de uma proposição que pode ou não fazer sentido, de uma frase que pode ou não ser gramaticalmente correta, ou então de um ato de fala que pode ou não se encaixar de fato no conceito. Então a gente percebe que a função de existência do enunciado é aquilo que dá possibilidade para a existência das outras coisas que nós já conversamos, as proposições, as frases, os atos de fala. A gente só consegue dizer que é possível haver uma frase na medida em que é possível haver um enunciado que dê margem de existência para essa frase. O enunciado, portanto, ele pode da possibilidade para a emergência de frases, de proposições, de atos de fala, na medida em que ele vai ser regido por algumas regras. Regras essas que estão também presentes, por exemplo, nas formações discursivas. Quando o enunciado atravessa uma sequência de signos e encontra a unidade que ele pode representar dentro dessa série de signos que ele atravessa, o que ele está encontrando são as regras que fazem emergir enunciados dentro de um dado saber, de uma dada formação discursiva. Ele então ele se localiza, se a gente for pensar em locais, ele se localiza nos interstícios das frases, nos interstícios das proposições e nos interstícios dos atos de fala. Ele está sempre dando condição de possibilidade, está sempre dando margem para a existência. Por isso que ele é uma função de existência.